Boa noite. A graça e a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, 53. É isso? 52. 55, sim. Perdão, 53. Livro do profeta Isaías, capítulo 53, no verso de número 5. Ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor. Aleluia. A Ele seja dada toda a adoração, toda a exaltação. Glórias a Deus. Senhor, que os nossos corações se rendam, Sim, meu Deus. que o nosso espírito venha silenciar e que venhamos suspirar pela Tua voz. Fala conosco através da Sua palavra. Vai repreendendo do meio da Tua igreja toda a obra do inferno, todo espírito contrário à Tua palavra. Vai visitando os alicerces da Tua casa, o templo físico. Visita também o templo espiritual, que é a nossa casa, que é o nosso corpo, o nosso ser, que é o nosso coração. E eu peço, meu Deus, que a Tua presença venha de forma tão iluminada, que nada seja oculto aos Teus olhos de fogo, e que a Tua palavra venha trazer renovação, restauração e limpeza, meu Deus, purificação, porque nós precisamos de Ti. Sem a Tua presença não há vida, a morte, nós precisamos viver para o louvor do Seu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diz assim: mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas Suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. A quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, e nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Somente até aí você pode se assentar. Isaías, falando profeticamente sobre o servo do Senhor, sobre Jesus Cristo. E o profeta começa a descrever a obra de Deus na pessoa de Jesus Cristo, e como Deus escolheu limpar, salvar, purificar e trazer renovo e restauração para os seus. No verso de número 5, o profeta vai dizer assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O que são transgressões? Iniquidades, raízes que geram pecado. Iniquidade e pecado se equivalem, embora a iniquidade ela se distingue porque ela dá origem ao pecado,
Mas iniquidade, pecado. Mas aqui o profeta faz uma distinção entre transgressão e pecado. Embora transgressão seja um pecado, mas não é à toa que o profeta faz essa distinção. Por quê? Porque a transgressão é um pecado. Quem peca transgredindo, peca contra o que já sabe, foi instruído e conhece. Escolhe pecar. Quando nós transgredimos, já nos foi ensinado a palavra, já nos foi ensinado os caminhos, já nos foi revelado a palavra do Senhor, mas nós voluntariamente escolhemos não obedecer. Não obedecer à palavra é transgredir contra o céu. Inclusive, lá no Antigo Testamento, fazia-se distinção entre pecados por consciência e pecados sem consciência. Inclusive, os rituais de purificação, o tempo de purificação para os pecados conscientes eram muito maior. Então, Isaías está dizendo assim, né? Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. A nossa escolha em fazer o que é errado, a nossa escolha em não nos render à sua palavra, a nossa escolha em não obedecer à direção que ele nos apresenta. E ele foi moído por causa das nossas iniquidades. A iniquidade é a nossa constituição, né? Davi disse assim, em iniquidade eu fui gerado, e em pecado eu fui concebido. Em iniquidade eu fui gerado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Mas Isaías está dizendo que sobre Jesus Cristo seria colocado o castigo, e este castigo que era meu e que era seu, este castigo que expia tanto a minha transgressão como a minha iniquidade, esse castigo que me limpa e me purifica do meu pecado, ele seria colocado sobre o Senhor Jesus. E pelas pisaduras que ele sofreu, nós seríamos sarados. De que tipo de cura? Diretamente, objetivamente, o profeta está falando. Pastora, uma cura no geral, sim, mas aqui o profeta está especificando, pelo contexto, uma cura. E é exatamente a cura da iniquidade. E é exatamente a cura da transgressão. É exatamente gerar dentro de nós um ser capaz de obedecer a Deus. Você sabe que a igreja precisa entender que não existe uma doutrina da salvação. Quando a gente estuda a teologia sistemática, a sistemática é a ciência que dentro da teologia, que ela faz a ligação entre um texto e outro para construir um sistema, né? Um raciocínio teológico. Então, lá se fala da doutrina da salvação. Mas só existe o extrato dessa doutrina da salvação. Porque tem muita gente que acredita que se ela praticar alguma doutrina, ela é salva. O céu vai recebê-la, né? Tem pessoas que, por exemplo, se apegam à doutrina do batismo. Ah, mas eu fui batizado, eu confessei Jesus. Tem pessoas que ficam um pouquinho antes. Não, mas eu levantei a minha mão, eu fui lá na frente e fui recebido como membro da igreja. Outros dizem assim, não, mas olha, eu mudei minha conduta, eu mudei os meus costumes, eu tenho um trabalho dentro da igreja, tenho atividades dentro da igreja. E por causa disso, eu vou ser salva. Não vai. Não vai ser salvo. Porque a doutrina da salvação é o sangue de Jesus Cristo que foi derramado
A doutrina da salvação são as feridas que foram abertas no Senhor Jesus para que sobre ele fosse colocado tudo aquilo em mim que é contra o céu. A doutrina da salvação é o sangue de Cristo estabelecido sobre mim. É o sangue de Cristo estabelecido sobre você. E este sangue, ele não é assim jogado. Esse sangue ele tem que ser assimilado e metabolizado. Jesus Cristo, quando celebra a última ceia, Jesus Cristo pega o cálice depois de partir o pão, que simboliza o seu corpo, e ele diz assim: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que comerdes de que bebedes esse cálice, todas as vezes que comerdes esse pão, bebedes esse cálice, anunciais a morte do Senhor. Paulo retoma essa fala lá em Carta aos Coríntios. Então, o pacto, ele tem que ser sancionado dentro de mim. O sangue tem que ser assimilado. O corpo tem que ser comido. E o sangue tem que ser bebido. E este corpo comido e este sangue bebido, ele traz uma cura. E que cura é esta? Ele cura a inimizade, a divisão e a separação que eu nasci com ela de Deus. Então Deus pode voltar a falar comigo, a me instruir e a se mover na pessoa do seu espírito dentro de mim. E a igreja precisa compreender isso. Toda vez que uma pessoa transgride a palavra, essa pessoa ela está travando uma luta contra a ação do próprio Espírito Santo em curso. As pessoas não conseguem entender isso. Toda vez que você transgride a palavra, sabendo que está transgredindo, você está apagando a força do Espírito Santo dentro do seu espírito ressuscitado pelo poder do sangue. Você vai diminuir o seu amor por Deus, você vai diminuir o seu temor a Deus, você diminui a sua consciência da palavra de Deus. É por isso que Jesus Cristo falou que quando um demônio é tirado do corpo de uma pessoa, ele vai caminhar por lugares áridos. Mas ele sempre volta e olha para a sua antiga casa. E se ela estiver limpa, varrida, adornada e sem ser ocupado pelo Espírito, qual é a função do Espírito Santo dentro da minha vida lavada, perdoada, curada e purificada? Me conduzir. E te conduzir. Ah, mas o Espírito não me conduz, a palavra não me conduz. A palavra diz A, eu faço B, mas eu tenho as minhas razões para fazer B, embora a palavra diga A e vida que segue. Não tem problema. Não tem problema. Você vai ver que a voz do Espírito vai ficando cada vez mais fraca. Cada vez mais fraca. Até que ela desvanece. Tem sentido. Aí a pessoa fala assim: você já sentiu momentos em que a sua vida fica parada, estagnada? Pastora, qual é a doença que ele me curou? Quando Isaías profetizou, ele profetizou para o futuro. Mas hoje nós lemos o texto como algo que já aconteceu há pelo menos 2.000 anos atrás.
Significa que essa força pecaminosa, tem gente que fala assim, pastor, não é difícil demais obedecer a palavra. Ouviu dizer assim? Pastor, é difícil demais. Aqui não é. Ele já te curou disso. Era difícil antes. Era difícil antes. Agora não é difícil. Agora você escolhe. É escolha minha, é escolha sua. Porque nós não queremos morrer. Nascemos enfermos, doentes. Não adianta que não acertaríamos. Não acertaríamos. De jeito nenhum. Mas Jesus Cristo se fez doença no meu lugar. Ele se fez doença no seu lugar. E uma vez que essa obra foi feita, então, eu fui curado dessa doença. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, Jesus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras. Fala comigo. Eu fui curado da forma de viver, inclinada ao pecado. Não existe acesso ao Espírito Santo sem pacto de sangue. O sangue de Jesus Cristo, ele tem que entrar dentro da tua existência. E aí você precisa aceitar a palavra dele como verdade. E lutar para obedecer ao que ele diz. Aí o Espírito Santo entra em movimento dentro de você para te ajudar a morrer e fazer o que ele te pede. Sem isso, não tem cristianismo. Não existe doutrina que salva, não existe igreja que salva, não existe trabalhos religiosos beneficentes que salvam. Você é salvo pelo pacto que você faz com o sangue do Filho de Deus derramado na cruz do Calvário. E este pacto, ele tem que operar uma renúncia sua à tua carne. Você tem que ser fiel ao pacto mais do que a você. Qual o seu nível de fidelidade com o sangue derramado? O seu nível de fidelidade com o sangue que foi derramado. A pastora, eu não tenho. Fala de outra forma, pastora. Está mais claro? Sim, sim. Não podemos fazer o que nós queremos fazer. Este pacto com Jesus tem que ser mais forte do que o meu querer, do que a minha logística. Este pacto com Jesus tem que ser mais forte do que a força do passado dentro de mim. Esse pacto com Jesus tem que ser mais forte do que a lógica que eu aprendi a ter da vida. As minhas expectativas com a minha vida. O pacto com ele tem que zerar tudo. Não existe salvação sem você fazer a vontade dele. Não existe salvação sem você fazer, com você fazendo a sua vontade. Não existe. Pode fazer o que você quiser, não tem problema. Mas salvação... Tem muito crente que pratica doutrinas isoladas. Ah, mas eu canto no louvor, mas eu prego, pastora. Não, eu sou tão fundamental em alguns trabalhos da igreja. Ok. Mas isso quer dizer o quê? Se não for
orientado pelo movimento do Espírito dentro de você. Com você renunciando seus sentimentos, seus padrões. Quer dizer o que exatamente? Em carta aos Hebreus, capítulo 9, verso de número 14, o autor da carta aos Hebreus, ele fala assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Você entendeu que esse sangue que foi derramado lá na cruz, ele entra dentro da sua consciência e ele purifica a sua consciência? Pastor, o que são obras mortas? Você quer ver uma obra morta? Olha para o lado. Olha lá. Enxergou alguém? Fez uma obra morta. Ah, pastor, eu estou com torcicolo, estou lá na frente. Você vai ver uma obra morta. Você sabe o que é obra morta? É tudo aquilo que eu e você fazemos sem ser movimentado pela palavra e pelo Espírito. O Espírito de Deus te purifica de você. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para Deus curar a nossa enfermidade de iniquidade, para que o Espírito Santo pudesse me libertar de fazer o que eu sou e oferecer o que eu tenho e seguir o que eu sinto. Quando o autor fala, quanto mais o sangue de Cristo, ele está fazendo uma comparação com o sangue dos cordeiros, com o sangue dos animais que eram imolados lá na velha aliança. E você quer saber se o sangue da velha aliança tinha poder? Você se lembra da 10ª praga? Você lembra? Onde teve um alvoroço, pranto, choro e desespero, porque todos os primogênitos de todas as casas, desde os animais até os seres humanos, inclusive o primogênito do faraó, foram mortos. E o Moisés escreveu que no arraial do povo de Deus não se ouviria nem barulho de cachorro. Silêncio, paz. Por quê? Porque ali, no livro de Êxodo, Moisés institui a Páscoa. E a Páscoa aponta exatamente para Isaías, a Páscoa aponta para Hebreus. A Páscoa é um símbolo. Aí o autor está dizendo assim: se o sangue dos bodes teve a sua função na antiga aliança, quanto mais. Aí você veja, o faraó de luto com o primogênito no colo, todos os egípcios pobres e ricos de luto com o primogênito no colo, primogênito dos animais. Nada aconteceu no arraial do povo de Deus. Dentro de você, a tua consciência tem que ser igual à consciência do incrédulo? Você entendeu isso ou não? Por que você, crente, pode pensar, sentir, desejar, se portar, agir, fazer igual um incrédulo? Não pode. Você já falou isso para você com seriedade? Não, você já se chamou num canto e falou assim: vem cá, acabou a brincadeira. Você não é mais inocente. Aqui, você não precisa mais viver transgredindo. E você não precisa mais obedecer à sua natureza caída. Você já fez isso com você? Você já se chamou pelo seu nome todo e falou assim: vamos falar sério? Eu e você e mais ninguém. Como é que você se trata?
comigo. Como é que você se trata? Ah, estou morrendo. É assim que você se trata? Ah, eu não aguento mais. Eu vou dar o último suspiro. Eu vou quebrar um copo. Como é que você se trata? Ah, mas tão bem, mas tão bem. É assim que você se trata. E acha que vai para o céu. Vem cá, você está indo para o céu? Quanto mais o sangue de Cristo pelo Espírito eterno, o sangue de Cristo que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Você percebeu a presença da Trindade completa ali? O pior momento da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito na cruz. Para que eu e você pudéssemos existir de uma outra forma. E não adianta você querer imitar. Não vem com fajutagem para a obra de Cristo, não. Vou falar deixa eu dizer de outra forma. A salvação só acontece por um pacto seu com o sangue de Cristo. E esse pacto é uma adesão sua à palavra de Deus. Fala assim comigo, sem santidade. Sem santidade. Ninguém terá Deus. Agora repete para você se dá para você ser do jeito que você é. Tá? Não dá. Não tem como. Ficou claro isso? Tá. Purificará as vossas consciências das obras mortas. Obra morta é todo padrão. Você já percebeu que você tem uma padronagem familiar? Já? Tá. Você já percebeu que você tem pulsões, inclinações, jeito? Tem gente que pensa que é doido até. Acho que no programa psiquiátrico nada. É só seu jeito. Cada jeito estranho, cada jeito esquisito, cada jeito ruim. Vou tomar medicação. Que? Para de falar mal dos outros, para de desprezar as pessoas lá no íntimo do seu ser. Para de acreditar que você, por alguma razão, merece aquilo que você não oferece. Começa a estabelecer um link entre o que você faz e o que você come. É o mínimo que você pode fazer. Para você não ficar acreditando que você é vítima de Deus, da vida e das circunstâncias e das pessoas. Que você é folgado, alguém te limpou, ou foi a família, ou foi você mesmo, e você quer que a palavra de Deus, a igreja de Jesus Cristo, venha dizer que ele te entende. Ele não te entende. Cai do teu pedestal. Ele não te compreende. Entenda a palavra dele. Entenda a palavra dele. Não existe vida espiritual. Você sabe o que é vida espiritual? Paulo falou sobre vida no Espírito. É quando você faz aquilo que Deus te manda, que te leva a fazer. Então entenda em nome do Senhor Jesus. Não existe vida espiritual sem morte do eu. Não existe. Não existe. Se você não morrer para a sua carne,
Eu posso dizer uma coisa? Vamos lá. O Espírito Santo está vivo dentro de você? Perguntador da forma. O Espírito Santo, ele é vivo dentro de você? O Espírito Santo, ele dirige os teus sentimentos, pensamentos? O Espírito Santo, ele disse que a sua visão sobre o seu passado está correta? Não. Então você não pode concordar com a sua visão. Você tem que matar ela. Ah, mas e o meu sofrer, e a minha dor, e a minha fraqueza, e mais... Aqui, esquece. É para morrer o bloco completo em você. Não existe. Se você quiser que o Espírito Santo viva dentro de você, não adianta você falar dizer assim, pastor, eu estou cantando, então o Espírito Santo está vivo dentro de você. Ah, mas não está. Ah, mas não está. Mas não está. Pastor, eu estou pregando, então o Espírito Santo... Ah, mas não está. Não está. Pastora, eu estou evangelizando, mas não está. Não está. O Espírito, a palavra, mata você. Por causa do pacto que você fez com o sangue que foi derramado por você. Sem isso não tem vida do Espírito. Não tem, queridos. Ou o Espírito Santo conduz o seu pensar, o seu falar. Isso é até música, né? De quando eu era adolescente. O meu falar, o meu pensar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Você deixa o Espírito Santo dirigir? Ou você fala assim, não! Esse sentimento aqui, ele é meu! Essa ótica! Tem gente que é apegada à ótica. A maneira de ver. Não! Se eu sofrer, ele também tem que sofrer. Mas o Espírito pode estar te dando uma outra direção. O Espírito pode estar dizendo assim, não, é para você esquecer, libera. Libera essa pessoa. Não, Senhor. Não tem... Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu e você partirmos aqui, seja de que maneira for, arrebatar, através da morte, a única coisa que vai valer é a vida dele dentro de mim. Se não tiver a vida dele ativada, me dirigindo você, eu e você vamos estar sem ele. E podemos apresentar as obras que quisermos. Eu preguei, eu profetizei, eu curei, ressuscitei mortos, falei em língua, fui no retiro. Apartai de mim, maldito, porque eu não te conheço. Sabe o que é a purificação espiritual da consciência? Eu queria dizer de outra forma. Você grava, repete que é para ver se você grava. Diga assim, eu não preciso, se eu não quiser, obedecer e seguir a mim mesmo. Eu posso seguir a Deus. É forte ou não é forte? Isso é forte.
forte, Em nome de Jesus. Isso é Glórias a forte. Deus. Jesus. Senhor. Ai, você sabe por que Jesus morreu? Para nos matar. Para que eu e você pudéssemos morrer. Você sabe que tem um monte de crentes vivão dentro da igreja. E tem um porém, queridos, quem não morre, quem não faz morrer a velha natureza, mata quem está do lado. Mata. A sua ruindade, a sua maldade, o seu egoísmo, o seu engano vai afligir, neutralizar, desistir, perseguir, desprezar, menosprezar, defraudar quem está do nosso lado. Você sabe que tem um monte de pais matando filhos porque não morreram. Um monte de cônjuge matando o cônjuge. Procura para ver o que é que matou. Vê se é essa consciência nova dirigida pelo Espírito Santo. Não é aqui. Porque a vida nova que Ele colocou dentro de mim e dentro de você, ela traz vida. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, ele fala bem assim. Segundo aos Coríntios 5, 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Por quem você tem vivido? É fácil saber. Faz uma análise das pessoas com quem você interage. Começa pela sua família. Começa pelas pessoas mais próximas. Cristo morreu para que eu pudesse morrer. Crente não quer escutar isso. Não, crente quer prosperar, irmão. Faz campanha da prosperidade lá. Se falar assim, vamos movimentar, agora você vai subir de cargo, agora você vai passar não sei o quê, você vai adquirir, e todo mundo fica animado, eufórico, glória a Deus e aleluia, olha, eu vejo a bênção. O cristianismo não é nada disso. Isso aí vem de Deus? Claro que sim. Mas qual é o lugar disso na sua vida? Outras coisas. Foi isso que Cristo falou. Buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E todas as outras coisas. Pastora Cris, então não é importante? Não, é importante, mas é o quê? Outras coisas. Por quê? Porque não tem a ver com você, não tem a ver com o teu ser, não tem a ver com a sua salvação. Tem um monte de gente rica que vai para o inferno. Tem um monte de gente famosa que vai para o inferno. Tem um monte de crente que vive a vida, olha, no maior conforto. Crente que não sente peso no louvor, crente que não sente o peso da igreja, crente que não ora, não paga o preço por ninguém, crente que quer saber se está tudo bonitinho para ele continuar se beneficiando, senão ele quer pular fora. Tem! Agora, o evangelho é você matar a tua natureza. Você tem que matar você. O evangelho é para que a sua vida, ela não seja a sua vida. A sua vida tem que reproduzir a vida de Cristo. Isto é o evangelho. Para que não aconteça com você o que aconteceu com aquele rico, onde o
Não, tem as outras coisas. Mas as outras coisas não podem ter proeminência. Eu já vi cristãos chorar e entrar em crise, luta, até fazer coisas espirituais, porque sente falta das outras coisas. Mas não sente falta de obedecer a Deus. Não derrama uma lágrima, não faz uma pergunta. Eu fico pensando, quando eu era adolescente, estava da denominação que eu era, e tinha muito congresso, né? Congressos, seminários, e gostavam de preletores internacionais, e todo mundo tinha assim, uma teologia, né? Uma maneira de explicar, um testemunho, uma coisa assim. E eu ia para esses congressos e eu ficava pensando assim, esse cara que precisa de tradutor, meu Deus, atravessou o Atlântico, mas lá na igreja não tem um cara desse. Lá na igreja não tem um cara desse. Então, só ele achava saída para as coisas que ele pontuava e que conversava com os problemas que a gente vivia na pele. E eu ficava pensando, sentada lá naquela arquibancada, né, ou naquele salão de hotel, e me perguntando. Aí um dia o Espírito Santo falou comigo: Cris, a saída vai ter que vir através de você. Eu falei, mas de mim? Mas eu falei assim, não, Senhor, de mim não pode ser, porque eu tenho 19 anos. Eu não estudei teologia, e naquela época não tinha internet. Não era lá no Google e você escuta todo mundo falando alguma coisa. Se alguém se interessar, aprende muita coisa, sem nunca pisar numa faculdade. Não tinha, Alex. Não tinha ninguém para ensinar, a gente não tinha acesso a nada. Pobre, então, meu Deus, não tinha nada. Tinha o que os limitados passavam, coitados, aquela coisinha. Mas ele disse para mim, Cris, os problemas vão ser resolvidos através de você. E eu disse assim, mas de mim? Mas como assim? Esse homem tem dons, esse homem tem curso. E o Senhor falou assim, eu vou te mostrar que esse homem tem problema e que ele não resolveu com tudo que ele tem. Eu achei que era brincadeira de Deus. Falei, ô doideira da minha cabeça. Você fica confuso às vezes, tem tanta coisa aqui, sou eu, com certeza, bom. Acabou. E no dia seguinte, geralmente esses seminários duravam 10 dias, uma semana, 15 dias. E no dia seguinte, no último dia do seminário, estou eu lá, assistindo o seminário, o Espírito Santo falou comigo e eu não tinha dom nenhum não, tá? Cris, vai até o tradutor, vai até o palestrante. Pede para falar com ele. E fala para ele que tem algo que ele luta. E ele me pede há 19 anos. E eu nunca respondi, mas vou responder hoje através de você. Falou a segunda vez. A pastora Débora estava junto comigo. Era testemunha. Meu pastor está vivo ainda. Na época, mora lá em Sete Lagoas. Eu falei assim, que doideira. Falou a segunda vez. Na terceira vez eu falei assim, pastor Toninho, Antônio Modesto era o nome do pastor. Eu era doida, mas coitado, eu tinha um pastor mais doido ainda. Falei, pastor Toninho, você sabe que o Espírito Santo, não sei se é o Espírito Santo não, tá? O senhor que é pastor que julga. Mas assim, falou a terceira vez que eu tenho que ir lá até ao preletor, porque Deus quer fazer algo na vida dele. Que nunca fez esses 19 anos. Eu também falei assim, deixa eu consultar Deus. Foi lá, chamou o esposo, o presbítero, o diácono, orou, voltou para Cris. É de Deus, eu falei, não é possível. E ele disse assim, eu falei, mas então o senhor que é o meu pastor,
vai lá e fala com ele. Eu disse, não, foi com você que Deus falou. Eu posso ir junto igual Arão, mas você terá que ir. Eu falei, mas eu vou falar com ele que o senhor é meu pastor. E eu fui. E no final, ele, muito bem-humorado, ele começou a dizer assim, eu posso falar em português. Entendi, ele falou, falei, que bom. E ele começou a falar, casa. Eu falei, não, você fala com ele, também posso falar em inglês, você fala lobby. É real. E o tradutor traduziu para ele, ele parou, olhou no céu. Perguntou de que igreja que eu era. Eu falei, esse aqui é o meu pastor. E ele disse assim, perguntou se eu era batizada no Espírito Santo. Eu falei, claro que não. E ele disse assim, mas pode ser coincidência, ele falou. Mas eu tenho um problema. Que tem 19 anos. E Deus me falou, quando eu comecei a orar, que ele ia me responder. E já tem 19 anos. Exatamente 19 anos, completou ontem. E ele não resolveu. Eu falei assim, pode ser uma coincidência. E ele falou assim, eu vou te falar qual é o problema. E eu disse assim, qual é o problema? Ele disse assim, meu filho nasceu surdo. Eu falei, mas meu Deus, esse é o problema mais difícil. Eu falei, surdo? Ele sim. E ele nunca escutou uma palavra. E nós fizemos vários tipos de tratamento. E várias unções no mundo inteiro. E ele nunca escutou absolutamente nada. Eu falei assim, Aí eu olhei para o meu pastor e falei assim, é de Deus. E o meu pastor falou assim, aquele amarelo, sabe? Aí ficou o preletor falando, pode ser. O meu pastor falando, sem nenhuma convicção. E eu pensando assim, é claro que não é. Né? E ele disse assim, então você pode orar por mim. E me deu a mão. E eu falei assim, não sei como é que eu faço essa oração. Mas eu falei, Senhor, em nome de Jesus, se o Senhor falou comigo aquelas 3 vezes, se o Senhor confirmou para ele, se é isso mesmo, o Senhor coloca a sua mão lá nos tímpanos daquele menino, daquele rapaz, e o Senhor faz uma restauração, de maneira que ele comece a ouvir, porque eu quero repreender agora todo espírito de surdez, que o Senhor deu uma palavra para esse homem, em nome de Jesus, amém. Ele me agradeceu. Eu agradeci, saí aliviada, falei, graças a Deus que eu estou longe dele, ainda bem que ele vai para longe, eu não vou ver ele nunca mais. E teve um intervalo que tinha, parada para um cofre, geralmente, e quando ele voltou estranho, muito vermelho, parecia que tinha chorado demais, esquisito, e a primeira coisa que ele fez quando ele pegou o microfone foi falar assim, Deus é fiel. Não desista, porque o que Deus faz, Ele cumpre. E aí ele falou, uma jovem me procurou, e ela me falou isso. E ele falou assim, não acreditei muito, mas nós oramos, e a minha esposa me ligou, e quem falou comigo foi meu filho, com palavras mal pronunciadas, porque ele não sabe falar, porque ele não ouvia, mas ele conseguiu falar, papai, porque ele está ouvindo plenamente. Aleluia. Então, espera aí. Esse sangue que purifica a consciência, esse sangue ele é um pacto do céu dentro de nós, para nós fazermos aquilo que Deus nos separou para fazer. Qual é o problema da igreja de hoje? A igreja não quer a execução desse pacto, porque a igreja não quer abrir mão da sua consciência. A igreja não quer dar prioridade à palavra de Deus. A igreja não quer nomear os pecados que comete como pecado. A igreja não quer nomear as transgressões como transgressões. Mas o Espírito Santo, Ele que traz vida para a nossa alma. Ele que traz vida para o nosso ser.
Porque alma também envelhece. E nós temos crentes novos com almas velhas. Ministro de louvor com alma velha. Velharia. Quando não copia outros ministros. Quando não copia o pior, o mundo. Repete aquela mesmice. Você não encontra nenhuma renovação dentro do espírito da pessoa. Você não encontra nenhuma ousadia. Sabe? O coral canta sempre do mesmo jeito. Separam as vozes do jeito que conseguem. Não tem renovação. Não tem o novo. Por quê? Porque não tem revelação. E não tem revelação porque não tem morte do eu. Se o eu não morrer, a consciência não mudar, a palavra não for aceita e acatada como palavra. Pastora, mas tem coisa que é difícil? Sim. Jejue, ore, oferte, pague, role, leia a Bíblia até você conseguir. Até o Espírito Santo. Você sabe por quê, meu irmão? Porque o Apocalipse está aí. Aí mesmo. Fala, pastora, mas se a Ivete conseguir, frear, macetar o Apocalipse, se ela conseguir, o caixão está aí. Ela não vai conseguir, mas saindo aqui, o caixão está aí também. Você vai morrer. E lá do outro lado, porque se você não tiver o Espírito vivificando o seu interior, você não tem absolutamente nada. Absolutamente nada. A pessoa precisa se render à ação do Espírito Santo. E às vezes a pessoa perde a ação do Espírito Santo sem sair da igreja. Você sabia disso? Ela está dentro da igreja, mas espiritualmente ela está morta. Você não vê lavagem. Você não vê lavagem. Tito capítulo 3, no verso número 5, Paulo escreve assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. A palavra tem te lavado? Pastora, o que é lavagem? A palavra tem te regenerado. O que é regeneração? O fígado é um órgão regenerativo. Pode tirar um pedaço e ele se regenera. Mas o que seria a regeneração da sua alma mediante a lavagem? Pelo sangue do Cordeiro. Ele pega um hábito seu, ele pega um padrão seu, ele pega uma ótica sua, uma ideia, uma opinião, uma escravidão, um vício da sua alma, e ele corta. E naquele lugar, a pastora, eu viro um zumbi. Você já viu crente zumbi? Fala, não. No carnaval, antigamente, eu ia para o trio e eu pulava 3 dias e 3 noites sem parar. Aí eu vim para Jesus, não vou para o trio, não pulo. Mas também faz o quê? Não. Entende? Não, porque lá no mundo, pastora, eu era criativo. E eu pecava, eu fazia, eu acontecia. Tem crente que quando vive no pecado, se prepara para o pecado. Investe dinheiro, tempo de vida. Aí quando vem para a igreja, como ele não pode pecar, ele também não faz aquele monte de sombra monga.
profunda. Você olha assim, jaz. Um monte de já morreu. Aquela cara pesada, sabe? Aquele semblante amargurado, angustiado. Eu queria estar pecando, mas não estou. Eu estou aqui dentro. Não tem regeneração. Irmão, eu não posso aceitar. Eu não posso aceitar que uma pessoa que lá no demônio, lá no mundo, faz e acontece, dentro da casa de Deus, seja uma praça. Isso é falta de lavagem. Isso é falta de regeneração. Essa é uma obra que só o sangue, só o Espírito pelo sangue. Mas você aderindo ao pacto, você amando o pacto, Deus realiza dentro de você. Não é possível. Lá no mundo, a pessoa, ela se solta. Dentro da obra de Deus, ou ela critica, ou ela aponta, ou ela reclama. Você não vê vivacidade mesmo. Você não vê criatividade, você não vê novidade, você não vê ela se esforçando, ela expandindo, você não vê nada. Se a vida pessoal dela vai mal, se a vida financeira vai mal, se a vida familiar, se um vai mal, acabou. Não, peraí, mas e aquela parte que você foi vivificado? E aquela parte que você foi lavado? E aquela parte que você foi regenerado? E aquela parte que o Espírito Santo de Deus vai usar a inteligência que Ele te deu, a força que Ele te deu, a disposição que Ele te deu, ainda vai te acrescentar para você servir? Ah, pastora, não tem. Não tem. Tem crente que quando me mostra as fotos da época que era ímpio, eu falo assim, não, isso deve ter alguma coisa errada. Nelson, você vê assim, porque né, a imagem fala, né? Aí você fala assim, não, tinha atitude. E dava nó e bico d'água. Aí dentro da igreja é o chatarrão, é o insuportável, é o caludão, é o que põe empecilho para tudo, é o perfeccionista, é o que fica apontando e avaliando e cada vez se afastando do altar. Se afastando do altar. Se afastando do altar. Tem crente que está afastado. Você não tem movimento. Não tem movimento, irmão. Fala assim, o senhor jejuou para o senhor subir aqui no altar e jejuar? Ué, mas por quê? Porque algum propósito? Você não deveria ter, você não acha? Seu, inclusive, de adorar, de oferecer, porque a igreja toda adora, só que você está em cima do altar. Deveria ou não deveria? Vem cá, tem diferença de você para os incrédulos? Nas suas redes sociais. Tem rede social de crente que bomba. Bomba. Exposição de corpo, exposição de nudez, curtida de coisas obscenas, seguindo toda sorte de capeta. Que diferença? Que diferença? Tem diferença? Tem diferença? Não tem diferença? Está igual. Regeneração, irmão. Regeneração. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Tem que vir de dentro de você. A adoração, ela vem de dentro de você. Ela brota como um novo. A gente não dá o que tem. A gente não oferece o que tem. Tem dia que a gente chega aqui arrasando. Não sabe nem como veio. Não sabe nem o que vai falar. Não que não prepare, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando de emocionalmente, porque nós temos uma dimensão carne, mas ela não manda. E quando, no meio de uma oração, no meio de uma adoração, o Espírito Santo traz uma criança. Aí é de virada, sabe, assim? Pá! E aquela palavra de rubro, enfim. Sabota as obras de Satanás. Não tem problema não.
Jesus Cristo foi moído para que você pudesse parar de seguir iniquidades e parasse de transgredir. Você já entendeu, né? Transgredir é fazer aquilo que você sabe que é pecado. E quando você pratica o que você sabe que é pecado, você apaga o trabalho do Espírito em curso dentro de você. Entendeu essa parte ou não? Entendeu? Está o Espírito Santo lá, o Obreiro Marcos, trabalhando. Você acha que é fácil de convencer? Não, o Espírito Santo gasta. Cresce. E fala através de uma coisa, e fala através de outra, e faz queimar o coração em horas específicas. Ai, meu Deus, é pecado. Meu Deus, eu sou ruim. Já viu? Ou só acontece comigo? Porque tem horas que o Espírito Santo tira o véu, e eu falo assim, meu Deus, que bruxa, meu Deus, que criatura má, Senhor, eu não sei se agora vai que eu sou pior, né? Porque comigo acontece. Comigo acontece. Quando você transgredir, você sabe o que ele espera que tu faças. E tu não faz. Você apaga a obra em curso. Você se coloca na frente do Espírito Santo e diz assim, alto lá. Você foi enviado, o sangue te colocou aqui dentro de mim, mas o livre-arbítrio é meu. Aqui você não opera. Aqui a minha maldade, malignidade, inveja mandam. E é isso que eu vou fazer. E o Espírito Santo vai ficando apagado. E quando o Espírito fica apagado, o demônio volta 7 vezes mais forte. Lembra? Jesus falou? E o estado daquela pessoa se torna 7 vezes pior. Por quê? Porque ele transgrediu. Você sabe que o Espírito Santo nos deu uma direção. Nós vamos começar uma campanha que vai começar domingo e vai terminar na Páscoa. É a campanha do sangue do Cordeiro. Você que já é dessa igreja, você já sabe que campanha que é essa. E essa campanha, esse propósito diante do Senhor, ele vai trazer a vitalização da vida de Deus. E eu creio que transgressões vão ser colocadas sobre as feridas dele na cruz. Eu creio em força de iniquidade. E eu sei que vai se levantar um povo lavado e regenerado. Eu creio na lavagem e eu creio na regeneração. Porque esta igreja vai se levantar lá no mundo espiritual e vai mostrar para Deus que nós amamos o pacto que Ele fez conosco em Cristo Jesus, que nós comemos o pacto, nós comemos o pão, cálice, e nós vamos obedecer. Doa a quem doer, custe o que custar. Se você tem pretensão de se levantar diante de Deus, sua hora é essa, seu momento é esse. Vai ser muito forte. Sabe por quê, irmão? Pastora, qual a finalidade dessa campanha? De comunicar a autoridade espiritual, aquilo que Jesus Cristo já te deu. Você sabe que tem família que não tem nenhum espiritualmente de fé. Nem, se tiver um. Mas tem casa que não tem nenhum. É todo mundo pactuado com doutrinas. Não porque eu vou na igreja, não porque eu canto, não porque. Não, querido. Lá no mundo espiritual, o único poder que governa e rege é o poder do sangue. Como é que você sabe que você está vivo? O sangue tem que estar vivo. O Espírito Santo tem que ser ativo dentro do seu ser, através do sangue. Como é que você prova que você está vivo? Né? Tinha que ter um médico aqui para dar essa aula, mas eu acho que uma das provas de vida é bombeamento de sangue, né? A área que o sangue não é bombeado, necrose. É isso, Lucas? Gente, nós temos a luta. A área que o sangue não bombeia, necrose e morre. É isso? E se o coração parar de bombear sangue, morre. Então, o sangue, ele tem que bombear a palavra, a revelação da palavra. E essa revelação da palavra tem que ser aderida, vivida e praticada. Você precisa pedir perdão a Deus por anos de transgressão. Tem crente que trata a transgressão como pecado. Não, claro, é pecado, mas não é um pecado.
é um pecado pior, com uma penalidade pior e com uma consequência pior. Eu não estou falando de tamanho, gente. Eu estou falando de consequência. Eu estou falando do que a transgressão traz. A transgressão, ela traz a morte. Não vou falar, mas você conhece a igreja de Sardes? Está lá em Apocalipse 3? Vai ver o que é que fez aquela igreja morrer. Transgressão. Não obedecia mais. Se valia de obras e não obedecia mais a palavra. Apagou o espírito. Então não tem força do sangue. Que o espírito possa falar com mais força. Amém. E profundidade dentro do nosso ser. Se coloque de pé. Se você desejar, e só se você desejar, põe sua mão direita sobre o seu coração. Vou voltar lá no texto de Hebreus, mas você pode começar a orar. Carta aos Hebreus 9. Eu vou ler o verso 14. E eu quero que você comece a orar por você. Transgressão. Transgressões. Tem uma música que diz assim: Cristo levou sobre si. Temos ela aí, ou você sabe cantar? Pastor Priscila, tá aí? Glórias a Deus. Eu queria que você Em nome do Senhor. peça pelo sangue que te faz atravessar a separação eterna. O sangue que te coloca além do véu. O sangue que te coloca do jeito que você se encontra, porque Jesus disse: venha como estás. Diante do eterno. Para deixar de ser quem tu és. Você tem que deixar de ser quem você é. A primeira coisa que eu queria que você dissesse é que não é impossível. Não é impossível. O sangue de Jesus Cristo espargido na cruz do Calvário, ele já purificou a nossa consciência. Glórias a Deus, Senhor. Você não vai ficar engastalhado. Louvado seja o nome do Senhor. E eu queria que você falasse com o céu. O meu foco não é o sucesso, não são coisas materiais, não é. Não, meu foco é a força desse pacto, desse sangue. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e o rosto das chagas como luz da luz. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. Seu sangue derramou para nos resgatar.
Mas você vai ser outra pessoa. Amém. Em nome de Jesus. Só isso, outra pessoa. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Cristo levou sobre si as nossas dores. Vai falando com ele. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele levou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Jesus, Deus Emmanuel. Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe adoração. Jesus, és digno de louvor. Aleluia. Jesus, meu Deus e meu Senhor. Aleluia, meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós queremos fazer um conselho com a tua mão. Apresenta a tua campanha. Você está fazendo a campanha do sal. Você sabia que o sal é um dos símbolos? Sabia que a palavra fala sobre aliança de sal? Aleluia. O sal ele serve para conservar a obra feita pelo céu dentro de cada um de nós. Aleluia! Aleluia! O caminho por onde você anda é um caminho de sal. E as lutas que você guerreia é no vale do sal. Aleluia! Fala, Senhor, eu quero pedir perdão para o Espírito Santo. Eu quero colocar sobre a cruz do meu Salvador. Eu quero colocar sobre Cristo crucificado as minhas transgressões. Vai lá. As suas mentiras para de mentir.
as suas imoralidades, a sua maldade, a sua ruindade, a sua falta de amor. Coloca sobre a cruz o Salvador agora, a sua falta de temor. Às vezes você não consegue aceitar o altar, você não consegue aceitar a igreja, você tem dificuldade em reconhecer o que Deus fez por você, porque você não quer o evangelho, você quer outro evangelho. Mas você que está fazendo essa campanha, fala: Senhor, visita o meu propósito. Você está fazendo uma campanha séria? Tá? Porque quebrar a campanha é pecado, é transgressão, você já sabe. Existem maldições que acometem a pessoa porque ela faz um pacto e ela quebra. Está na palavra. Fala: Senhor, visita o propósito que eu tenho nessa campanha. E quando o irmão passar, você vai pegar esse salmo. Mas não para de orar não. Não para de orar não, porque o trono do Senhor está aberto. Vai trazendo para a luz. Traz confissão de transgressões, irmão. Verbaliza, traz para a luz, confessa. Fala: Senhor, isso aqui eu sei que é errado, mas eu faço. E eu quero abandonar isso, porque Ele levou sobre si as transgressões. Então eu não vou viver mais assim. E eu quero que o seu sal, ele venha visitar a minha trajetória lá no mundo espiritual. Sabe por quê? Demônios que vieram para interceptar a tua caminhada, para atrapalhar a tua vitória, eles vão retroceder hoje. Demônios que te rondam para roubar aquilo que é seu. Forte. O Senhor quer levantar pessoas aqui na renovação de espírito, irmão. Você não precisa de roupa nova, sapato novo, carro novo. Você precisa de espírito novo, adoração nova. Você precisa de renovação da tua alma. A tua alma tem que buscar palavras de adoração, palavras de louvor, palavras de declaração de amor, palavras de gentileza. A tua alma tem que elaborar projetos de salvação. Ninguém tem que te conhecer segundo a carne. Paulo fala sobre isso. Sabe o que é isso? Ninguém tem que entrar em contato com o bicho ruim que você é. A pessoa tem que entrar em contato com a obra que Cristo fez dentro de você. O que você tem oferecido para o outro? Fala: Senhor, eu vou parar hoje. Fala com Ele. Eu vou aprender a sorrir. Eu vou aprender a dizer bom dia. Eu vou aprender a amar. Eu vou aprender a agir com amor. Eu vou aprender a perdoar. Eu vou aprender a bem dizer. Eu vou aprender a ter a alegria de servir, a alegria de trabalhar. Fala com Ele. Fala: Senhor, tira todo o velho. Fala. Você tem que sair daqui renovado, irmão. Renovada, irmã. Não é só o corpo que envelhece, não. Não, a alma também envelhece. A alma defasa. Você vai ficando estático, parado, aquela plasta, sem esperança. Só sabe reclamar e dizer o quanto é difícil, dizer o quanto dói, sem nenhuma iniciativa de vitória, sem nenhuma gratidão ao céu, sem nada de novo para oferecer ao Senhor, sem nenhuma voluntariedade. Que isso? Que isso? Que isso, irmão? Que isso? Vai falando: Senhor, visita a minha trajetória. As vitórias que estão em curso para chegar na tua mão. Fala: vão chegar. Vão chegar. E as que chegarem,
Espírito Santo. O Senhor é a vida da igreja de Cristo. É o Senhor que trabalha. É o Senhor que revela. É o Senhor que insiste. Glórias a Deus. É o Senhor que não desiste. É o Senhor que apela. É o Senhor que traduz as nossas orações. A tua palavra diz que nós não sabemos nem como pedir, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A tua angústia está sendo traduzida. A tua perseverança tem sido traduzida. A tua perseverança na dor, a sua resistência aos ataques, o seu esforço. O céu está vendo. O Espírito Santo não fala, não falha. Na comunicação ele não falha. Ele te conhece, ele conhece cada intenção, cada arrependimento, cada condição. Ele está em cada compreensão da obra de Cristo. Aleluia, aleluia. Essa igreja é sua. O Senhor é o selo dessa igreja. O Senhor é o selo desse altar. Aleluia. Levanta ministros, meu Deus, selados. Levanta, Senhor, trabalhadores selados. Vai completando a sua obra, Senhor. Vai aperfeiçoando a libertação, a salvação, a lavagem e a regeneração. Senhor, vai trazendo lavagem, purificação, salvação, de regeneração. Fala, Senhor, se eu era criativo e animado, muito mais é você na sua obra. Muito mais é você na tua obra. Muito mais. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia. Obrigada, Espírito Santo, por não abandonar essa obra, não abandonar esse altar, não nos abandonar nas nossas transgressões, pecados e iniquidades. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus Cristo, pela força do seu pacto. Aleluia. Há um pacto. O sangue dele é suficiente, irmão. Nunca mais pense que você não tem jeito, que você não vai conseguir. O sangue dele é suficientemente forte. Obrigada, Deus Pai, por nos cercar com a tua bondade. Obrigada, porque os pensamentos que tens para nós são de bem, são de bondade. Aleluia, aleluia. Consagra a sua vida, a sua família, consagra a sua casa, apresenta o culto de domingo, começa a campanha da Páscoa. Fala, Senhor, cada casa que receber aquela unção, o sangue do Cordeiro, que não representa não, tá? O vinho da Santa Ceia não representa não. Este cálice é a palavra que diz, este cálice este cálice te desligou do inferno, desligou a sua família do inferno, desligou a sua casa do inferno, desligou os teus caminhos do inferno e te ligou ao reino de Deus, ao céu de Deus.
na tua mão. Livra-nos de todo acidente, todo incidente. Que o amor de Deus, a consolação do Pai e a doce presença do Santo Espírito do Senhor seja sobre todos nós. Você que crê de arte. Amém.